Primeira coisa, ó, quando você define, só lembrando, ó, isso aqui não é definição nova, é definição velha, eu vou só colocar aqui para você, tá? Seja f uma função, seja f uma função, tal que esse conjunto aqui, ó, tal que esse conjunto formado do x pertencente a R, tal que f é diferenciável em x, tal que esse conjunto é diferente do vazio. Então, quando esse conjunto é diferente do vazio, você tem o seguinte: a função, a derivada de f a derivada de f é a função denotada por f' e dada por... Quem é o domínio da f'? Quem é? A f' é esse conjunto. É o conjunto formado por cada x pertencente a R, tal que f é diferenciável em x. E por causa da definição do que é uma função ser diferenciável num ponto, automaticamente o domínio da derivada está contido no domínio da função. E quem é a derivada da f em x? Quem é? Por definição, isso aqui são definições. Isso aqui é o limite com u tendendo a x de quem? De f de u menos f de x sobre 1 menos x. Então está totalmente consistente. Qualquer que seja o x no domínio da derivada. Isso é a definição da função derivada. A derivada é uma função. Tem livro que chega e diz assim: vamos ver a derivada como uma função. Ora, a derivada é uma função. Existe um conceito de uma função ser diferenciável num ponto, e daí você dá a definição da função derivada. Tá? Pegue uma função, e só faz sentido se esse conjunto for diferente do vazio. Não? Tá bom? Então a derivada de f é a função denotada por f', e quem é o domínio da f'? É o conjunto dos números reais, onde a f é diferenciável, e a derivada da f em x é esse limite. Ótimo. Então não esqueçam, daí você passa para derivada de ordem superior. Tá? Então olha aqui. Chamada definições, isso é uma definição recursiva, tá? Definição, você vai entender. Seja f uma função e n um número natural. A nésima derivada de f a enésima derivada de f é a função denotada por fn e definida por... Se você quiser demonstrar teoremas sobre derivadas de ordem superior, você tem que olhar para essa definição aqui. E definida por...
Fn, a enésima derivada de f, é a função denotada por Fn, definida, sabe quem é a Fn? A Fn é a f se o n é zero. Então quem é a zeroésima derivada de uma função? Por definição é ela própria. Tá certo? E é a derivada da derivada n menos 1, tá? Se n é maior que ou igual a 1, se n é maior ou igual a 1, não só isso, precisa mais coisas. Fn menos 1 precisa estar definida, precisa existir. A derivada n menos 1 tem que estar definida. Está definida. Ou seja, tem que existir a derivada de ordem menos 1 para você tentar achar a derivada de ordem n. Porque a derivada de ordem n é a derivada da derivada de ordem n menos 1. Só isso basta, basta que esteja. Veja bem, ó. Olha aqui. Voltamos para cá. Olha aqui, ó. Pega essa função aqui que você acabou de trabalhar. F de R em R, f de x igual a x2, se x é racional. É menos x2 se o x não é racional. A derivada dessa função é a função que vai de 0 em R, definida assim, f de 0 a 0. Então a derivada está definida, Agora, a derivada da derivada está definida? Não. Por quê? Porque o conjunto dos pontos onde a função é diferenciável é vazio. Então não basta que exista a derivada de ordem n menos 1. Porque para eu calcular a derivada de uma função, preste bem atenção, volte aqui, ó. Para eu calcular, primeira definição é a derivada de uma função, que é a nossa derivada primeira. Para eu calcular a derivada de uma função, esse conjunto aqui tem que ser diferente do vazio. Então, se eu quero calcular a derivada da f, antes de tudo eu tenho que verificar se esse conjunto é diferente do vazio, ou seja, e o conjunto dos x pertencentes reais, tal que Fn menos 1 é diferenciável em x, esse conjunto tem que ser diferente do vazio. Então, eu só posso pensar em definir a Fn, a derivada de ordem n, se, no caso, sendo isso aqui, para o n maior ou igual a 1, tá? A derivada é a enésima derivada da f, vai ser a derivada da n menos 1, a ésima derivada da f. Mas isso só é possível fazer, tá certo? No caso em que n maior ou igual a 1, se a derivada de ordem n menos 1 estiver definida, ela existir, e além disso, o conjunto dos pontos aonde ela é diferenciável tem que ser diferente do vazio. Aí você pode. Por exemplo, aqui você tem a f, você tem a derivada primeira, mas você tem a derivada segunda, a derivada 2ésima? Não tem. Por quê? Porque
Veja bem, olha aqui. Quem é a derivada zeroésima? Quem é? É a f. Quem é a derivada de ordem 1, por essa definição? Por essa definição. É a derivada da derivada zero. Mas quem é a derivada zero? É a f. Então, ou seja, a derivada unésima, a primeira derivada, ou derivada, é a derivada da função. Tá? Quem é a derivada segunda? Quem é? É a derivada da derivada primeira. Tá? Tá bom? Que você vai denotar assim, ó. Nós vamos denotar dessa maneira. Mas eu só posso calcular essa derivada aqui se essa derivada aqui existir e o conjunto dos pontos aonde ela for diferenciável tem que ser diferente do vazio. Tá? A derivada terceira, quem é? É a derivada de quem? Da derivada segunda, que eu indico assim, F3. Certo? E aí você vai. Mas você sabe que eu só posso calcular essa derivada se essa função aqui existir e o conjunto dos pontos aonde ela for diferenciável tem que ser o quê? Diferente do vazio. Então, se você quer demonstrar proposições, a definição é essa, tá? Tem que olhar para essa definição, tá bom? Então, a fórmula geral é essa, tá? A fórmula geral é essa daqui. A n-ésima derivada é a f se o n é zero, e é a derivada da derivada n menos 1, tá? Se o n é maior que 1. E é claro, isso aqui fica subentendido, tá? Isso aqui fica subentendido. Eu estou colocando aqui para vocês, mas isso aqui fica implícito. Eu só posso fazer isso se isso aqui ocorrer. Ok? Então você tem, vamos ver alguns exemplos. São as derivadas de ordem superior. Esse negócio do linha é até a terceira, viu? Isso aqui são algarismos romanos, tá? Minúsculo. Exemplo, quem é a derivada quarta? A notação é, isso aqui é a derivada de quem? Da derivada terceira. Que você indica assim. Em algarismos romanos. Tá? E 4. E minúsculo, tá? A notação é isso. Tá certo? É linha, tá? Aí bota linha 4. O pessoal faz isso. É o tracinho. O tracinho é o I, tá? Como se fosse o I. Os caras usam isso aí. Mas é melhor usar isso aqui, ó. É melhor usar isso aqui, tá? Tá mais prático. Ah, você usa isso aqui até a terceira, os pauzinhos, né? Tá bom? Aliás, tem gente que nem aceita isso, tá? Só aceita o tracinho até a terceira e depois isso aqui não faz sentido. Tem gente que não. Não, isso aí não está definido, não existe não. Ah? Entre parênteses. O número entre parênteses. Não coloque sem o número não, tem que ser dessa forma. Então, por exemplo, ó, f de x igual ao seno de x. Quem é a derivada primeira? Quem é? Cosseno de x. E aí, tem todas as derivadas. A função seno é diferenciável. A sua derivada também é diferenciável. Tá? E aí a derivada segunda, menos seno de x. E aí a derivada terceira, quem é? Menos cosseno de x. E quem é a derivada quarta? Seno de x. Aí começa tudo de novo. Tá? Começa tudo de novo. Você tem que isso aí, tá bom? Vem tudo novamente, tá?
f de x igual a 1 sobre x, ó. Que é a derivada primeira. Que é a derivada segunda. Que é a derivada terceira. 6, 4. Quem é a derivada quarta? 24 sobre x5. Aí por uma fórmula de indução, você mostra o seguinte, ó. Isso aqui é, tá? Se for par, é mais, não é? Então fica menos 1 elevado a n. O que é que aparece aqui em cima? N fatorial. E o que é que aparece aqui embaixo? X elevado a n mais 1. Qualquer que seja o x real, qualquer que seja o x diferente de zero e qualquer que seja o n natural. Tá? Tá bom? Hã? Qual é? Na segunda. Na F2 seria 2 elevado a x elevado a 4. 1 sobre x menos 1 sobre x2, não? Aí a derivada é menos 2 sobre x3. Aí daqui, O expoente é qual é a derivada de 1 sobre x3? Qual é? 3. Menos 3 sobre x4. Só que está multiplicado por 2 dá 6. Tá certo? Entendido? Então dá isso aí. Agora, gente, ó, esse negócio de você... Olha a definição, ó. Olha para cá. Olha a definição. A n-ésima derivada é a derivada de quem? Da n menos 1ésima derivada. Isso é uma forma recursiva. Ou seja, pela definição, para você chegar na derivada quinta, você tem que calcular a derivada primeira, aí depois calcular a derivada segunda, aí calcular a derivada terceira, aí você tem que calcular a derivada quarta e depois a derivada quinta. Ou seja, pela definição, para você ter a derivada de ordem 10, você tem que ter todas as derivadas anteriores. Aqui não. Aqui não. Você vê, tá? Você vê por aqui, tá certo? Que você só pelo n você sabe qual é a derivada. Aqui também. Agora, você pega essa função aqui, ó. F de x igual a x2 mais x mais 1 sobre raiz cúbica de x2 mais 4. Calcule a derivada décima. Como é que você calcula a derivada décima só olhando, só com a informação do 10 e da lei de formação da função? Não dá. Para você calcular a derivada décima, você vai ter que calcular a derivada primeira, vai ter que calcular a derivada segunda, vai ter que calcular a derivada terceira, vai ter que calcular a derivada quarta. Tá certo? Tá bom? Não dá, se fosse o caso, tá? Tá bom? Não, é só para reforçar que essa é a definição, tá? Tudo sai em função da definição da função derivada, tá? Que a definição, existe uma definição que é a função derivada. Então, quem é a derivada 4? É a derivada da derivada terceira. Mas quem é a derivada terceira? É a derivada da derivada segunda. Quem é a derivada segunda? É a derivada da derivada primeira. Quem é a derivada primeira? É a derivada da derivada zero, que é a derivada da função. Tá? Tem que ver isso, porque em alguns casos você é feliz com esse aqui, né? Para ter mais. Diga, quanto tempo? Pronto, dá uma encerrada aí.